Diego Amorim chegando aqui com a gente, semaninha cheia, essa que vem pela frente, hein, Diego? Bom dia para você. A gente tem aí manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, a notícia que o presidente Lula deve indicar Flávio Dino para o Supremo e Paulo Gonet para a PGR e outras coisas mais que vão agitar o Congresso também. Semana cheia. Bom dia para você. Bom dia, Mauro, boa semana, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Mauro, você tem que vir mais vezes a Brasília, que hoje não tem café posto aqui na mesa, viu? Olha só que coisa boa, hein? Volte sempre. Se a Ana vier, vai ter almoço também, então vocês têm que vir mais vezes. Então, bora agitar isso, bora agitar, tô pronta. Muito bom. Olha, semana agitada em Brasília, porque vai chegando o final do ano, já tá chegando, vamos virar um mês aí, de novembro para dezembro, então o Congresso começa a se movimentar para tentar resolver as pendências que ficaram ao longo de 2023, assim como na vida da gente também, né? Muita coisa vai ficando para a última hora. A gente teve ontem algumas manifestações em várias cidades brasileiras convocadas pela oposição, né, pela base ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo contra o Supremo Tribunal Federal, após a morte de um daqueles invasores da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, que morreu aqui na Papuda, ele que estava preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E essas manifestações de ontem, embora elas não ocupem muito espaço no noticiário nos próximos dias, elas vão servir para que lideranças políticas em Brasília avaliem e reflitam aí sobre o tamanho, não deixa de ser um termômetro da base da oposição, né, da capacidade que a oposição tem de convocar. Fica aquela guerra de versões, né? Quem é oposição diz que a Avenida Paulista encheu, quem não diz que houve ali somente um quarteirão no máximo em frente ao MASP. Começa aquela disputa de sempre, toda vez que tem uma manifestação, disputa até mesmo de imagens, mas isso é um assunto que certamente, pelo menos hoje, segunda-feira, deve tomar conta aqui das rodas de conversa nos bastidores em Brasília. Agora, o que vai realmente ocupar o noticiário é essa confirmação que a gente teve agora bem cedinho aí, já vários veículos de comunicação batendo o martelo de que o presidente Lula decidiu Flávio Dino, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, no lugar de Rosa Weber, lá no Supremo Tribunal Federal, e o Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Eram duas pendências importantes lá do Palácio do Planalto, e que o presidente Lula toma essa decisão antes de ir para Dubai para participar da COP. E essas escolhas, Mauro, elas revelam a força do ministro Gilmar Mendes, atual decano do Supremo Tribunal Federal. Esses dois nomes, tanto o Dino para o STF quanto o Gonet para o PGR, eram os nomes de preferência do ministro Gilmar Mendes. Isso mostra aí a força do ministro. Aí alguém pode se perguntar, mas um juiz tem que ter movimentação política? Um juiz, um ministro do Supremo pode ser visto assim, com uma análise de que alguém emplacou? Em tese talvez não, mas no nosso Brasil já há muito tempo o Supremo Tribunal Federal é também um palco político, a despeito do que alguns dizem de maneira contrária. Um outro ponto interessante para a gente falar essa semana é a repercussão da visita da futura chanceler do governo de Milei na Argentina, que esteve aqui no Brasil. Essa carta que o Milei mandou para o Lula, convidando o nosso presidente para a posse lá em Buenos Aires, como vocês informaram agora há pouco para os nossos ouvintes, e isso só confirma aquilo que eu disse na semana passada, que também não é uma grande novidade, em uma das colunas aqui, dizendo que, olha, campanha é campanha, governo é governo, né? Na campanha o Milei esculhambou o Lula, fazia parte ali de toda a narrativa dele para derrotar o seu adversário, o Massa, que era ali, entre aspas, apoiado pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores. E agora, que é governo, vem a turma do Veja Bem, né? E essa futura chanceler veio para falar, olha, veja bem, calma, não é bem assim, a crítica às pessoas é diferente das críticas à ideologia, então o Lula vai ser muito bem-vindo. E aí o próprio chanceler, o Mauro Vieira também, o nosso ministro aqui do Itamaraty, do terceiro governo Lula, disse que mesmo que o Bolsonaro vá, e provavelmente ele deve ir, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o espaço que é dado para uma autoridade, para um chefe de Estado, é diferente para os demais convidados, né? O Milei, o que se espera, não vai colocar no mesmo palco, lado a lado, Jair Bolsonaro e o presidente Lula, pelo menos a ver, né, Mauro? Um outro assunto é a questão da desoneração.
Deixa Por favor, eu só te fazer uma pergunta. Eu, mais cedo, estava conversando aqui com a Ana, né, e com os nossos ouvintes, assim, sobre esse assunto, e depois de um convite desse, o presidente deve ir, né? Pelo menos espera-se que ele vá, né? Porque a Argentina é um parceiro comercial muito importante do Brasil, né? Mauro, se a gente ouvir qualquer pessoa em Brasília, eles vão dizer, essa decisão é do presidente, é uma decisão pessoal, é ele que vai decidir se vai ou não, mas você tem toda a razão. Acho que o gesto do Milei de enviar a sua futura chanceler a Brasília para reuniões no Itamaraty e o tom das declarações dela nesse fim de semana, dizendo que não vai apenas continuar, mas fortalecer os laços entre Brasil e Argentina, se o Lula deixa de ir, a avaliação que eu faço, a visão que eu tenho, aí parece uma birra, né? Ah, não vou porque não me convidou inicialmente, não vou porque o Bolsonaro vai estar lá, eu não fico no mesmo ambiente que ele, né? Então agora o convite está feito, o convite está posto, né? É claro que ele pode sentar lá do lado do Milei e fazer igual uma foto do Alberto Fernandes com o Milei que a gente mostrou aqui na semana passada para o nosso ouvinte também. Não precisa de sorrisos, não precisa de abraços, mas como um chefe de Estado, como um estadista que o presidente Lula se propõe a ser e diz que é de bom tom que ele vá sim a essa posse lá na Argentina, Mauro. É isso aí, é isso aí. Que você ia seguindo com outro assunto, eu te interrompi. Não, imagina. Eu só ia falar da desoneração, inclusive a gente estava com uma entrevista marcada para hoje com o senador Efraim Filho, ele que é o autor desse projeto da desoneração da folha de pagamento, deve ter acontecido algum problema pessoal com o senador, a gente vai tentar remarcar essa entrevista ainda para essa semana, que esse assunto é muito importante. Mas o presidente Lula, na semana passada, como nós noticiamos aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil, decidiu vetar a desoneração da folha, que nada mais é do que um incentivo, uma diminuição, de maneira bem clara para o nosso ouvinte entender, diminuição dos impostos trabalhistas que as empresas de 17 setores pagam. Esse incentivo começou ali na virada de 2011 para 2012, vem sendo prorrogado desde então, e neste ano um projeto do senador Efraim Filho foi aprovado no Congresso Nacional para se prorrogar até 2027, mais um tempinho ainda dessa desoneração da folha. Só que o presidente Lula, incentivado sobretudo pela equipe econômica, decidiu vetar esse projeto porque a gente sabe da dificuldade do governo com a questão da arrecadação nesse primeiro ano de governo. Esse vai ser um assunto latente também em 2024 e o Congresso está se preparando, pelo menos até aqui são as informações que nós temos, para derrubar esse veto do presidente Lula à desoneração. Acontece que a derrubada desse veto, Mauro, precisa acontecer numa sessão do Congresso, que não é nem da Câmara nem do Senado. É uma sessão do Congresso que é convocada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que também é o presidente do Senado, e os deputados e senadores precisam comparecer e participar dessa sessão, obviamente. Mas o presidente da Câmara, por exemplo, Arthur Lira, já vai se mandar para Dubai, junto com o Lula, para a reunião da COP, e isso adia mais uma vez, isso torna as negociações um pouco mais complicadas, então a gente segue com a expectativa em relação ao desenrolar da desoneração da folha, assim como também a continuidade da votação da reforma tributária. Tudo isso, pelo jeito, vai ficar para os acréscimos, não é nem mais os 45 do segundo tempo, são os acréscimos, Mauro, desse ano de 2023 aqui no Congresso Nacional. Acréscimos e tome liberação de emenda também, porque os deputados estão cobrando muito, né? Estão mandando vários recados, inclusive via imprensa, de que é preciso liberar aquelas emendas que caem diretamente nos cofres das prefeituras, que o governo precisa cumprir seus acordos, e tem uma série de medidas no Congresso que são importantes para aumentar a arrecadação do governo, para garantir algum equilíbrio fiscal para o ano que vem e que dependem dos nobres parlamentares. Então essa negociação com certeza vai rolar. É isso aí, Mauro. E a gente segue de olho para trazer todas essas atualizações para o nosso ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil. E essa semana também temos um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal sobre os precatórios, liberar aí a possibilidade de o governo pagar 95 bilhões de reais em precatórios que ficaram acumulados, né? A gente lembra que durante o governo anterior do Jair Bolsonaro, o governo conseguiu suspender o pagamento de alguns precatórios. Precatórios são aquelas ações na justiça, né? Alguém que entra com uma ação contra o governo, ganha a ação, tem um dinheiro a receber do governo, e o governo Bolsonaro conseguiu dar um jeito de suspender o pagamento dos precatórios. Só que isso vai formando como
né, as ações na justiça vão se acumulando e vão prosseguindo e outras pessoas vão ganhando ações também contra o governo, esse bolo de precatórios a pagar vai crescendo. O governo está tentando pagar isso, pelo menos uma parte, né, de 95 bilhões de reais ainda nesse ano, mas aí ele precisa de autorização para um crédito extraordinário, para não comprometer aí o arcabouço fiscal. E aí o STF vai julgar isso nessa semana também. O julgamento virtual começa hoje. É um julgamento importante também para as contas do governo, de agora e do futuro também. Diego, temos um caso aí revelado pelo portal Metrópolis envolvendo o deputado André Janones. Pois é um furo. Agora há pouco eu acordei e já vi aqui do nosso colega Paulo Capelli, jornalista, colunista do portal Metrópolis. Ele traz um áudio em que o deputado André Janones, do Avante lá de Minas Gerais, ele que se colocou como quase um Carlos Bolsonaro do Lula, né? Um Carluxo da esquerda, né? Um pitbull virtual aí ao longo da campanha a favor do então candidato, agora presidente Lula. E o André Janones foi flagrado aí em alguns áudios que foram divulgados agora com exclusividade pelo portal Metrópolis, negociando a famosa rachadinha, que é o quê? Que é quando você paga os seus assessores no gabinete e você exige que parte desses assessores, pelo menos, devolva um pedacinho desse salário para o parlamentar, numa espécie de salário indireto. E os áudios estão lá, são claros, não sei o que o deputado André Janones vai argumentar, se foi inteligência artificial, se a voz não é dele, se não era bem isso que ele quis dizer, se vai entrar aquela história do veja bem, deixa eu tentar explicar, não é bem assim, mas os áudios são claros, ele está negociando ali com seus assessores e dizendo inclusive o que vai fazer com esse dinheiro. E ele usa até uma analogia muito interessante, que vai ao encontro também do que a gente falava recentemente aqui na coluna com o nosso ouvinte, Mauro, sobre a questão da cota parlamentar, né? Então, o André Janones demonstra uma insatisfação com o salário dele e chega a comparar ali nos áudios o salário dele com o de um dos seus assessores, que diz, olha, o meu salário é tantos R$1.000, só que eu tenho que descontar o imposto. E o fulano que trabalha aqui está ganhando R$10.000 líquido, então não é justo que eu, deputado, ganhe líquido quase o mesmo tanto que um assessor meu. Então vocês têm que me devolver parte desse salário, porque eu preciso pagar a dívida das campanhas, eu preciso trocar de carro, eu tenho a casa, tenho a poupança. E ele escancara isso ali naquela reunião. O André Janones está enrolado e isso, obviamente, vai virar uma guerra política e vai servir de bandeja aí para a oposição e para cima dele a partir de hoje, Mauro. Com certeza. Ele diz aqui, segundo a matéria do Metrópolis, que ele perdeu 675 mil numa campanha para prefeito, para campanha para prefeitura. De onde que foi essa prefeitura? Em Minas Gerais, Em Minas Gerais, uma prefeitura de uma cidade de Minas Gerais. E ele diz que perdeu, né, que ele teve que gastar ali, olha, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70 mil reais. E aí pede, e fala assim, eu acho justo que essas pessoas também participem comigo da reconstrução disso. Então não considero isso uma corrupção. Isso estaria no áudio, na transcrição do áudio que está no Metrópolis. E aí, Ituiutaba, a cidade, tá, Mauro? Ituiutaba, desculpa te interromper, Ituiutaba, isso aí. E o Metrópolis diz também que a assessoria do deputado disse ter conhecimento de que um ex-assessor gravou o deputado, contudo afirmou que os áudios são tirados de contexto. O parlamentar não se manifestou sobre o assunto. A nossa produção também tentou contato com o deputado André Janones para que ele se manifeste. Estamos aqui abertos à manifestação dele. Agora, é muito estranho tudo isso, porque assim, isso é rachadinha, gente. Do jeito que está configurado aqui no Metrópolis, isso é rachadinha. E outra coisa, quem tem que pagar a campanha é o partido. O partido tem um fundo eleitoral e um fundo eleitoral considerável para gastos de campanha. Se ele próprio tomou a iniciativa de gastar dinheiro próprio do patrimônio dele, aí é uma ele que se vire, pessoal, mano. Ele que se vire, né? Não tem que ficar pedindo dinheiro depois para assessor nem para nada. Claro.
Agora, claro, vamos deixar aberta aqui a possibilidade também dele se manifestar para dar a versão dele do caso, mas do jeito que está configurado aqui no Metrópolis parece ser bastante grave. Até porque esse dinheiro dos assessores é dinheiro público, é Claro, dinheiro nosso, também diretamente, né? Ele está querendo que a gente pague a campanha dele, né? É isso que tá claro, né? Então é uma situação muito, muito complicada. E o André Janones, que atacou ao longo da campanha toda no ano passado a rachadinha da família Bolsonaro, né? Então, esse caso, infelizmente, reforça aquilo que se diz em Brasília, né? A boca miúda, que todo mundo faz rachadinha, da direita à esquerda, os que chegaram agora, os que estão sempre, todo mundo faz rachadinha. Claro que é uma generalização muito perigosa, não dá para ninguém comprovar e provar que os 513 deputados e os 81 senadores fazem essa prática. Alguns passam pano, né, para usar o termo aí dos jovens, né, Mauro? Alguns passam pano para isso, dizem não é. O próprio deputado diz que não é corrupção. Outros dizem não tem como, não configura crime, porque o assessor faz o que quiser também com o dinheiro dele. Se ele quiser devolver para o senador ou para o deputado, ele devolve. Só sei que isso é coisa antiga, Mauro. Aqui em Brasília tem relatos, eu escutei relatos já de gente que hoje é mais fácil fazer isso, mas antigamente as pessoas iam até a casa das pessoas receber o dinheiro vivo, numa maletinha, numa sacola, né? Gente que nem trabalhava, era funcionária fantasma e ainda participava da rachadinha, né? É uma coisa realmente que é um retrato da política brasiliense, assim, digamos, essa questão da rachadinha. É uma questão grave, precisa ser apurada. Se chegar à conclusão de que houve a rachadinha, tem que ser feito todo o trâmite na forma da lei e que venham as eventuais punições que precisem vir, porque esse tipo de prática, isso não pode ser normalizado, né, do jeito que você está contando para a gente, Diego. Isso não pode, isso é uma coisa grave. As coisas têm que funcionar do jeito como elas funcionam institucionalmente. O partido recebe dinheiro, é dinheiro público inclusive, para financiar as campanhas de seus candidatos. Se o candidato tiver a iniciativa dele de colocar dinheiro próprio, é problema dele, não tem que ficar depois cobrando nada de ninguém, e nenhum deputado, nenhum parlamentar tem que ficar cobrando de assessor que devolva dinheiro e que dê dinheiro, seja lá para o que for. Isso está errado e precisa ser coibido. E a rachadinha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Então rachadinha vira rachadão, rachadinha vira mensalão, rachadinha vira petrolão, rachadinha vira dinheiro na cueca de emenda, né? É ali que começa tudo. É o entendimento de que esse dinheiro aqui, olha, tudo isso aqui é meu, né? A questão do poder que cega as pessoas e que leva muitas vezes à corrupção. Diego, obrigado por hoje, uma boa segunda para você. Uma excelente semana pra gente, Mauro. Até amanhã. Até.